Olá, irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana do nosso estudo bíblico. Como vocês já sabem, nós estamos seguindo o circuito bíblico da igreja, estamos ali nas últimas semanas, já reta final, aqui nos últimos livros da Bíblia já. Eu espero que você tenha tido um bom tempo nos acompanhando nessa jornada toda, desde Mateus até agora, os últimos livros do Novo Testamento. Hoje nós vamos ler um texto que está em 1 João, capítulo 5, aqui bem no finalzinho, bem pertinho de Apocalipse. 1 João, capítulo 5, do verso 1 para frente. Eu vou ler o texto e depois a gente ora junto, tá bom? Vamos lá. 1 João 5, verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pelo dia de hoje. Te agradeço porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradeço porque a tecnologia nos permite gravarmos e deixarmos o estudo aí disponível para sempre, entre aspas. Obrigado por tudo isso, obrigado por termos essa capacidade, Pai. Peço a Tua direção nesse momento, que o Senhor fale comigo, fale através de mim, que o Senhor prepare as mentes e os corações para receber a Tua palavra, a começar dos meus, e que nós possamos, Pai, aprender um pouco mais sobre o Senhor, sobre como o Senhor quer que a gente viva, o que o Senhor deseja que a gente faça, Pai. Nos dirija, Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá. A carta do apóstolo João, diferente do Evangelho, né? É o mesmo João que escreveu o Evangelho e as cartas. E o livro do Apocalipse também. No Evangelho de João, ele vai meio que dizer... primeiro, obviamente, ele vai apresentar Jesus como o Cristo, como o Salvador. Ele vai dar dicas do que Jesus deseja que a gente faça. Como viver como um cristão. Isso lá no Evangelho. Mas aqui nas cartas dele, a começar dessa primeira carta, ele não vai dizer o que Jesus deseja que a gente faça, mas ele vai ensinar na prática o que nós devemos fazer. Então, é como se, entre aspas, o Evangelho fosse um desejo. Eu indico que você viva assim. E as cartas fosse um conselho prático. Não só um desejo que você viva assim, mas viva desta maneira aqui. A prova de que você creu naquele evangelho é viver desse jeito. Então é como se as cartas de João, essas 3 cartas, elas fossem a tampa, né? Fosse o final, a finalidade daquele evangelho. Então o evangelho estava apresentando algo e nas cartas esse algo vai ser posto em prática, que é o amor, que é como viver como um cristão. Então hoje eu quero ler com você esses pequenos 5 versículos, conversar um pouco sobre eles e com o intuito da gente descobrir o que é o cristianismo na prática. O que nós temos que fazer no dia a dia. Aqui ele vai falar um pouco sobre isso. Vamos lá, vamos ler de novo então agora devagarzinho, tá bom? Verso 1, estou em 1 João capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Primeira afirmação. Todo mundo que aceita Jesus como Salvador, a palavra Cristo é a mesma coisa que a palavra Salvador, que Cristo seria o grego, o mesmo significado da palavra Messias, que seria a tradução em português
de Mashiach no hebraico. Então vamos com calma. Em hebraico seria Messias, entre aspas, tá bom? Porque entre aspas, porque Messias já é uma palavra em português. Mas essas 3 palavras que eu vou falar têm o mesmo significado. Messias, Cristo e Salvador. Às vezes a gente esquece, a gente fala Jesus Cristo de uma vez e esquece que Cristo é uma característica, é um título do Jesus. Ou seja, Jesus Salvador, característica de Salvador ou título de Salvador. Aí ele está falando assim, todo mundo que crer que aquele Jesus é o Cristo, esse é nascido de Deus. Então, primeira coisa, todo ser humano é criatura de Deus, todos os seres humanos foram criados por Deus. São criaturas, não são filhos, tá bom? Todos são criaturas. Dentro das criaturas existem os filhos. Quem são os filhos? Aqueles que creram que Jesus é o Salvador da humanidade. Ele começa aqui já com essa afirmação, porque nos capítulos anteriores ele está tratando sobre isso. Pessoal, esse Jesus que eu estou apresentando para vocês, ele é o Filho de Deus. Foi através dele que Deus fez a reconciliação. Ele é o Salvador da humanidade. Ele vai falar no capítulo 4 mesmo, várias vezes sobre Jesus ser o Salvador, sobre Jesus ser o Filho de Deus. Ó, por exemplo, aqui no verso 7 do capítulo 4, só a título de exemplo, ele vai falar: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou amor ao mundo. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Aí ele vai defender essa tese, que o Filho de Deus é a prova do amor de Deus para conosco. Aí mais à frente ele vai falar que o Filho de Deus é o Jesus, o nosso Jesus. Mas ele está ali apresentando Jesus para as pessoas. Primeira coisa, só é filho de Deus quem recebeu Jesus como Salvador. Aí ele vai continuar. Eu estou no nosso texto base, 1 João capítulo 5. Estou no verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Segunda afirmação. Primeira afirmação, todo mundo que recebeu Jesus como Salvador, que você creu, você acreditou nisso, você recebeu Jesus como seu Salvador, você é filho. E todo mundo que é filho, ele está numa linha de raciocínio, todo mundo que é filho ama o pai. E quem ama o pai, ama o que o pai gerou, ou ama quem o pai gerou. Quem o pai gerou? O Senhor Jesus e os filhos. De novo, todo mundo que aceitou Jesus é filho. Se você aceitou Jesus e é filho, você ama o pai. Se você ama o pai, você ama o que o pai fez. O que o pai fez? O pai fez Jesus e os outros filhos. Então ele vai começar a falar sobre qual é o DNA das pessoas que amam o pai. Quem ama o pai, ama o que o pai fez, ama o que o pai gerou. Verso 2. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus. 2 pontos. Amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Vou repetir. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Como que nós sabemos que nós, que cremos em Jesus no versículo 1, que devemos amar o que o Pai gerou, como que nós sabemos que nós amamos os filhos de Deus? Como? Aí ele vai falar o como. Amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Opa, então agora ele vai começar a pôr na prática. Antes eram ideias. Ah, você crê em Jesus? Creio. Você recebeu Jesus como seu Salvador? Recebi. Aí é como se ele falasse assim, tá bom, como que você sabe que você recebeu mesmo Jesus como seu Salvador? Porque você pode simplesmente ter gostado da ideia. Você ouviu alguém falar de Jesus, você ouviu alguém falar sobre o pecado te afasta de Deus, mas Jesus veio, morreu no seu lugar para te reaproximar de Deus, você ouviu isso e você falou, uau, que interessante essa filosofia de vida, entre aspas, tá bom? Pensa se você estivesse conversando com o João naquela época. Que interessante essa filosofia de vida, eu gostei.
eu aceito ela para mim. Só que você aceitou essa filosofia de vida, só que você não mudou seu estilo de vida. Aí João pergunta assim: como que você pode ter certeza que você recebeu Jesus como seu Salvador? Por isso, cristianismo na prática. Como que você pode ter certeza que você recebeu Jesus como seu Salvador? Ele vai falar aqui, ele fala. Verso 2. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Pedro, ele não está falando assim sabemos como, assim sabemos se temos a certeza. Opa, calma, Pedro, como que eu faço essa frase? Pedro, ele não está falando, é dessa forma que você tem a certeza que você recebeu Jesus. Ele não está falando isso. Ele está falando, Pedro, aqui na Bíblia, ele está falando assim: assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Sim, só que no versículo anterior ele falou que quem recebeu Jesus ama o Pai, e quem ama o Pai ama o que o Pai fez. Aí ele vai falar assim: assim sabemos se você ama o que o Pai fez. Amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Como que você sabe se você recebeu Jesus de fato como seu Salvador? Como que você sabe, na vida real, no dia a dia, se Jesus é o seu Cristo, se você recebeu Ele como seu Cristo? Duas coisas. Você ama a Deus? Amo, Pedro, amo a Deus. Segunda coisa, você obedece os mandamentos? Pedro, mas eu cansei de ver vocês falando aqui sobre a salvação não tem a ver com o que eu faço, a salvação não é por mérito, a salvação é pela graça. Sim, a gente não está falando de salvação. A gente não está falando, aliás, de você merecer. A gente está falando se você consegue responder para você mesmo a pergunta: eu recebi Jesus de fato como meu Salvador? Você consegue responder para você mesmo? Aí você fala: consigo. A resposta é sim, eu recebi. Beleza. Biblicamente, a resposta se dá dessa maneira aqui: ame a Deus, obedeça os mandamentos. Vamos continuar e eu vou explicar um pouquinho mais essa questão do mérito e da graça. Verso 3. Porque nisto consiste o amor a Deus. Então, olha a linha de raciocínio dele. Ele fala assim, no verso 2. A certeza de que você ama a Deus é essa daqui. A certeza de que você ama os filhos de Deus é essa daqui. Ame a Deus, porque quem ama o Pai, ama o que o Pai gerou, e obedeça os mandamentos. Então, agora ele vai esticar esse raciocínio. Porque nisto consiste o amor a Deus. Então, uma vez que você ama os filhos de Deus, você ama o Pai. Aí ele vai falar o que significa amar o Pai. As coisas estão todas ligadas, depois elas vão fazer sentido. Nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Então, o raciocínio dele vai fazer um círculo. Vamos seguir esse círculo para a gente entender o que João quer mostrar para a gente. Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, todo aquele que crê que Jesus é nascido de Deus, é o Cristo, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Então, uma vez, você entrou em um círculo de amor aqui. Aí, um ciclo, não é círculo, é ciclo de amor. Você falou assim: eu recebi Jesus como meu Salvador, eu amo o Pai. Aí João vai falar: se você ama o Pai, você ama o que o Pai gerou. O Pai gerou os outros filhos, o Pai gerou as criaturas, o Pai gerou o unigênito que é o Senhor Jesus, o Pai gerou a criação. Você ama o que o Pai gerou. Aí ele vai continuar. Para que você saiba se você ama o que o Pai gerou, você precisa amar o Pai e você precisa obedecer os mandamentos. Então eu desci aqui, ó, tô fechando a volta. Aí ele vai falar assim: o amor ao Pai significa, então o amor ao Pai que está aqui em cima na minha analogia significa obedecer os mandamentos. E os mandamentos não são pesados. Verso 4 agora. O que é nascido de Deus, voltou lá para o verso 1. Porque ele falou que filho é quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Filho, aqui, seres humanos que são filhos, são aqueles que receberam Jesus como Salvador. Aí ele vai repetir. O que é nascido de Deus vence o mundo. Ou seja, obedece os mandamentos. Olha como as coisas estão se cruzando. O que é nascido de Deus vence o mundo. E é
E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória? A fé. Qual fé? A fé do versículo 1. Então fechou o ciclo. O versículo 1 dizia que se você receber Jesus como seu Salvador, você se torna filho. Se você é filho, você ama o Pai e ama o que o Pai fez. Aí ele vai falar, amar o Pai é obedecer os mandamentos. E esses mandamentos não são pesados. Aí ele continua dizendo aqui, quem ama o Pai vence o mundo. Vencer o mundo é cumprir os mandamentos. E como que você vence o mundo? Tendo fé. Fé em quê? Que Jesus é o Filho de Deus. Deu uma volta. É um pensamento cíclico. Tudo começa em Jesus, tudo termina em Jesus. Fica calmo que eu vou explicar. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como que você vence o mundo? Tendo fé. Pedro, o que é vencer o mundo nesse contexto aqui? Vencer o mundo nesse contexto, versículo 4, está diretamente conectado com o versículo anterior, o versículo 3. O versículo 3 fala sobre você cumprir os mandamentos. E continua dizendo que os mandamentos não são pesados. E a gente tem a tendência a achar que a lei de Deus, os mandamentos de Deus são difíceis. Não é verdade? São duros. Como se o cristianismo fosse uma lista do que não fazer. Eu não posso transar antes do casamento, eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso. Tem gente que acha que o cristianismo é isso. E aí, se você olha o cristianismo desse jeito, uma lista de não possos, o cristianismo vai ser algo muito pesado para você. Mas João está falando que os mandamentos de Deus são leves. Então, se a Bíblia está falando que os mandamentos são leves, mas eu estou achando os mandamentos pesados, alguma coisa está errada. E provavelmente não é com a Bíblia, provavelmente é comigo. Qual é o ponto? O ponto é se eu nasci de Deus ou não. Porque se eu estou lutando para não fazer algo, eu estou vivendo uma vida reativa. O que é isso? As coisas acontecem e eu reajo. Então, acontece uma situação e eu tenho que reagir para não fazer aquilo. Acontece uma outra situação, eu tenho que reagir para não fazer aquilo. Logo, eu não sou mais o protagonista da minha vida. Não sou eu quem vivo a minha vida. O mundo está vivendo a minha própria vida e eu sou refém desse mundo e eu vivo só recusando coisas. Coisas que eu até queria fazer, porque são prazerosas para a minha carne. Pecados. Vocês sabem que o pecado é gostoso, né? Para a carne, mas causa morte. Coisas que são prazerosas para a minha carne. E eu fico, não, eu não posso. Não, eu não posso. Não, eu não posso. Uma hora a nossa força acaba. Uma hora começa a ficar pesado. Uma hora esse cristianismo que não é real, esse cristianismo fake, começa a ficar preto e branco, começa a ficar sem gosto, não tem vida mais. Porque, afinal de contas, desde que eu cheguei para a igreja, eu não posso fazer um monte de coisa que eu gostava de fazer. E está pesado, está difícil. Mas está pesado e está difícil porque eu não estou vencendo pela fé. Eu estou vencendo pela minha força, a força do meu braço. Porque eu ainda não deixei Jesus ser o meu Salvador. Eu ainda estou me salvando. Como assim, Pedro? Não estou entendendo nada. Então, vamos lá. Você vence pela fé, certo? Pela fé, você recebe Jesus como seu Salvador. Você não precisa fazer nada, a não ser crer naquele que o Pai enviou. O Pai enviou Jesus para nos salvar. Jesus é a expressão do amor do Pai. O Pai nos amou primeiro. Nós respondemos ao Pai em amor. Só que o amor do Pai teve uma expressão, Jesus Cristo. O nosso amor deverá ter uma expressão também. O nosso Jesus Cristo. Entenda a minha figura. O Pai enviou o Filho para morrer na cruz por você. Uma expressão de amor. Aí você, voluntariamente, vai se enviar para a cruz para morrer pelo Pai. Porque você está devolvendo o amor que o Pai te deu. O Pai pediu para que você devolvesse? Não. Mas a linguagem do Pai é essa. Amor.
Ele nos amou primeiro e entregou o Filho dele para nos salvar. Aí você recebe o Filho dele. Você recebeu a salvação. O que você faz? Você pode ficar sentado no seu lugar e viver esse cristianismo reativo, esse cristianismo onde eu não amo a Deus sobre todas as coisas, eu não amo ao próximo, eu amo apenas o que Deus me deu para que eu pudesse ser salvo, eu amo só a minha salvação pessoal. Ou você entra nesse ciclo de amor e você começa a amar a Deus. Aí, para amar a Deus, você necessariamente precisa amar o próximo e cumprir os mandamentos. E ao cumprir os mandamentos, você vai vencer o mundo. E ao vencer o mundo, você vai viver um cristianismo real. Um cristianismo na prática, de verdade. Como? Pela fé. Qual é a diferença do cristianismo real para o cristianismo falso? O cristianismo falso é baseado numa série de coisas que você não pode fazer. E o cristianismo real é baseado numa série de coisas que você deve fazer. São coisas completamente diferentes. Uma coisa é eu não posso fazer tal coisa, então eu vivo não podendo. Outra coisa é eu tenho força para fazer tais coisas. Principalmente amar o próximo, que é o tema das cartas de João, principalmente obedecer os mandamentos. Pedro, como que eu vou obedecer os mandamentos se eu não posso, se o obedecer é eu não posso fazer as coisas? Aí que está o erro. Vou falar isso de novo. Para muitas pessoas, obedecer os mandamentos de Deus é essa lista de não posso. E essa lista é pesada, certo? Foi o que eu vinha dizendo. Como que eu resolvo esse problema? Você resolve esse problema quando você descobre que Deus não te deu uma lista de não posso fazer as coisas. Deus te deu a capacidade de você não querer fazer as coisas. É completamente diferente. Uma coisa é eu não falar não para um desejo que está latente em mim. Outra coisa é eu passar do lado desse desejo e não me preocupar mais com ele, porque ele não governa mais a minha vida. Então o nome disso é conversão, mudança de mente. O Senhor Jesus veio para a sua vida. Você permitiu que ele transformasse o seu ser. Agora os mandamentos de Deus não são mais coisas que você... Não é mais uma lista de coisas que você não pode fazer. É uma lista de coisas que não agradam ao meu Pai. Então, se não agrada o meu Pai, não me agrada. Porque os mandamentos dele são o quê? Leves. Como são leves? Porque aquilo que me agradava e que me chamava a atenção do velho Pedro. Esse Pedro foi transformado em Jesus. Lembre-se que nós estamos em um processo, tá bom? Ninguém terminou esse processo ainda. Então, esse Pedro está sendo transformado por Jesus. Agora não é mais uma lista de posso e não posso. É uma lista de quero e não quero. Agrada meu Deus? Eu quero. Não agrada meu Deus? Eu não quero. Verso 5, que a gente leu 5 versos. Verso 5. Quem vence o mundo, então? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, nesses 5 versículos, ele dá essa volta. Ele começa falando sobre você crer que Jesus é o Filho de Deus. Ele termina falando sobre você crer que Jesus é o Filho de Deus. Vamos ler. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, todo aquele que crê que Jesus é o Salvador, todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, é nascido de Deus. Todo ser humano que crê que Jesus é o Filho de Deus, é filho de Deus também. E todo aquele que ama o Pai, também ama o que dele foi gerado. Então, todo mundo que é filho, e dentro dos filhos, todo que ama o Pai, ama o que o Pai fez. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Então, todo aquele que é filho, ama o que o Pai fez. Para que você tenha certeza se você é filho, você precisa ter a certeza se você ama. Para você saber se você ama, texto,
amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Ah, mano, eu amo a Deus e eu obedeço aos mandamentos. Então, beleza. Então, você ama o que ele criou. Porque os mandamentos têm a ver com o próximo. A maioria dos mandamentos de Deus, tirando o ame, ouça, ó Israel, não há Deus fora de mim, né? Só tenha um Deus, não ame outros deuses. Os mandamentos começam a ser para o próximo. Não adulterarás, não furtarás, não roubarás, né? E furtarás, a mesma coisa, né? Não matarás. É sempre o próximo. Você está demonstrando amor, cuidado com o próximo. 3. Porque nisto consiste o amor a Deus. Então, primeiro ele falou como que você sabe se você ama os filhos, amando a Deus e obedecendo os mandamentos. Agora ele vai falar como que você sabe se você ama a Deus. Nisso consiste o amor a Deus. Novamente, em obedecer aos seus mandamentos. A mesma coisa. Porque é óbvio, porque no começo ele disse, quem ama o Pai, ama o que ele gerou. Aí ele vai ensinar você que amar o que ele gerou é obedecer aos mandamentos. Depois ele vai repetir que amar o Pai é obedecer aos mandamentos. Está falando a mesma coisa. Por que, Pedro, ele está falando a mesma coisa de maneiras diferentes? Porque ele está defendendo uma tese. Ele está fechando todos os campos de contra-argumentação. Ele está defendendo uma tese de uma maneira bem defendida. E os seus mandamentos não são pesados. Essa frase aqui me pega, porque foi aquilo que eu discorri um pouco. Ele afirma que os mandamentos de Deus não são difíceis de serem cumpridos. Porque uma vez que você é filho, os mandamentos são do seu pai e você entende que faz parte do mesmo DNA. Se o seu pai não gosta de tal coisa, você também não gosta de tal coisa, do ponto de vista espiritual. 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. O que é nascido de Deus cumpre os mandamentos. O contrário dos mandamentos é o pecado. Em pecado, você não vence o mundo. Dentro dos mandamentos, você vence o mundo. O que é nascido de Deus, se você recebeu Jesus como filho e toda a repetição do verso 1, 2 e 3, você é nascido de Deus. Se você é nascido de Deus, fica tranquilo, você já venceu. O que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é essa. Pedro, como que eu já venci se eu ainda estou na luta contra o pecado? Beleza. A vitória que vence o mundo não é... A vitória que vence o mundo não é você conseguir necessariamente cumprir o mandamento. A vitória que vence o mundo é você ter fé que Jesus já cumpriu por você e por ter cumprido por você, ele te dá força para que você consiga resistir. Isso é graça. Então, enquanto umas pessoas acham que a graça substituiu a lei, ou que a lei ficou para trás e a graça agora sumiu, nada disso. A graça e a lei são duas faces da mesma moeda. Só existe graça porque existiu lei. Uma coisa precisa da outra para existir. A lei de Deus é irrevogável. Aqui estão os mandamentos de Deus sendo ditos no Novo Testamento. O que isso quer dizer, Pedro? Nós precisamos cumprir os mandamentos de Deus? Sim, claro, com certeza, em absoluto. Precisamos cumprir os mandamentos de Deus. Mas nós não precisamos cumprir os mandamentos de Deus para alcançar Jesus, para alcançar a salvação. O versículo 1 já deixou claro isso. Se você já crê em Jesus, aí você faz essas coisas. Então, os mandamentos não são para alcançar. Os mandamentos deverão ser cumpridos por quem já foi alcançado. Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Fé em quê? Fé em que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a nossa... O cristianismo se resume a isso, né? Você crê que aquele homem, Jesus Cristo, é o Filho de Deus, foi para a cruz por nós, pagando o que nós não conseguiríamos pagar sozinho. Quem vence... E quem vence o mundo? Ele faz uma pergunta retórica. Ele vem do versículo 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. Ponto. Ponto e vírgula, na verdade. Aí ele vai falar qual é a vitória. O que é nascido de Deus vence o mundo. Que vitória é essa? A nossa fé. Quem vence o mundo? Versículo 5. Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. O que é nascido de Deus vence o mundo. Qual é a vitória? A fé. Quem venceu o mundo? O que é nascido de Deus. Mas ele pergunta e ele responde. Quem vence o mundo? Quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Versículo 1.
quem crê que Jesus é o Filho de Deus é nascido de Deus. Está vendo como ele repete o argumento? Na verdade, o argumento não, como ele repete a tese dele. Por que isso é importante, Pedro? E você repetiu tantas vezes a mesma coisa. Para que a gente entenda o seguinte: uma vez que você creu em Jesus com seu coração, que você creu não que Jesus é uma boa pessoa, não que Jesus tem bons conselhos, não que Jesus é um bom mestre, nada disso. Uma vez que você creu que Jesus é o Filho de Deus e você o recebeu na sua vida como Senhor e Salvador da sua vida, você entrou para o time dos filhos. O time dos filhos tem prazer nos mandamentos de Deus. Cristianismo prático, vida diferente, vida transformada. Por que tem prazer nos mandamentos de Deus? Porque Deus me amou entregando Jesus e deixou uma série de coisas para eu cumprir, para eu viver diferente do mundo. E aí eu devolvo esse amor, eu me movimento em direção ao amor dele. Devolver, eu acho que seria o termo errado. Eu me movimento em direção àqueles braços abertos dele em amor. Estou falando de Deus Pai. Deus Pai em amor está com os braços abertos através do caminho que é Jesus. Eu me movimento nesse caminho até Deus Pai e falo assim: o que o Senhor quer que eu faça? Porque os seus mandamentos são leves para mim. São leves pela fé. O Senhor Deus vai pedir para que você faça algo. Aí você vai cumprir o que ele fez. Aí você vai ter vencido o mundo. Uma vez que você venceu o mundo vai te olhar como um campeão. Certo? O mundo vai te olhar como um diferente. E as pessoas vão te perguntar. As pessoas vão ser impactadas pelo seu cristianismo real. Como que... Aí um crente vai conversar com você assim: como que nós dois somos crentes? Nós dois pertencemos à mesma igreja, às vezes, e você está sempre feliz e eu estou sempre assim. Claro que não vai ser nesses termos que a pessoa vai falar, né? E você vai ter o prazer de falar para ela: você precisa correr para os braços do Pai. Você precisa viver um cristianismo real, não essa religião insossa, opaca que você está vivendo, de uma lista do que pode e o que não pode ser feito. Você tem que estar antes da lista. A lista do que pode e o que não pode ser feito não me define. Posso fazer isso, pastor? Pastor, eu posso ir não sei aonde? Eu posso fazer não sei o quê? Não, irmãos, a resposta não é sim ou não, a resposta é quem é você. Então o cristianismo prático está antes da lista dos mandamentos. E aí, uma vez que você tem o DNA do seu pai, os mandamentos são só um jeito de viver. Então ele vai falar assim: como que você sabe se você ama a Deus? Obedecendo os mandamentos dele. Não tem para onde fugir. Nós cristãos temos que viver uma vida diferente. Se a gente continuar vivendo a vida que a gente tinha antes de ser cristão, provavelmente a gente não se tornou um cristão. Mas ainda tem tempo. Esse é o importante. Então, se o Senhor Deus, se o Espírito Santo de Deus te incomodar em alguma questão sua pessoal, apresente a Ele. Ore: Senhor Deus, me ajuda a mudar. Senhor Deus, transforma o meu ser, muda a minha mente. Que eu tenha um relacionamento real contigo, não um relacionamento com a religião. Não um relacionamento segurando a minha carne na força do braço. Que eu consiga passar essa fase e deixar de ter esse desejo. Ou seja, ter o meu corpo, os meus anseios, as minhas vontades, os meus sentimentos transformados pelo Senhor. É como você se ajoelhar diante de Deus. Aí você coloca as mãos no chão. Isso é espiritualmente dizendo. As mãos no chão, a testa representando a sua mente, o coração representando as suas emoções, as mãos representando o seu fazer. Ame o Senhor Deus com todo o seu coração, com toda a sua mente, com todo o seu trabalho, né? Com todo o seu esforço. E aí você se ajoelha espiritualmente diante de Deus ou fisicamente. E aí você fala: Senhor Deus, o meu esforço, a minha mente, as minhas emoções estão diante do Senhor. Eu entrego tudo para o Senhor. Eu não quero ser governado pelas minhas emoções. Eu não quero ser governado pela minha razão. Eu não quero ser governado pelos meus
hormônios, pelos meus desejos, nem pelos meus esforços. Eu quero ser governado pelo Senhor. Aí você entrou nesse ciclo virtuoso da dança do filho. O Filho Jesus te transforma em filho de Deus, e você sendo filho de Deus, os mandamentos são leves, e os mandamentos sendo leves, você vence o mundo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, capacita-nos, Pai, para que nós possamos ser como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso irmão mais velho. Transforma-nos à imagem dele, para que a gente possa ser como ele foi quando ele estava aqui. Ensina-nos, Pai, a amar o próximo, ensina-nos a obedecermos aos teus mandamentos. Transforme as nossas mentes, transforme os nossos corações, para que a gente possa ter experiências de vida leve, experiências de desejos, sentimentos e emoções bem resolvidos em Ti, Pai. Transforme a nossa mente, Senhor, por favor. Que o Senhor nos dê que o Senhor toque a mente dos meus irmãos que estão orando comigo agora, e que o Senhor nos dê uma unção especial de transformação de mente. Eu nem sei como falar isso, Pai, mas que o Senhor nos transforme para que a gente seja curado das nossas emoções, dos nossos desejos pecaminosos, das nossas vontades que não te agradam, Pai. E que a gente possa de fato ser do time daqueles que obedecem aos seus mandamentos de forma leve, através da fé em Jesus Cristo. Transforma-nos, Senhor, para a glória do Teu nome. Levante um povo que vai representar o Senhor, como o Senhor Jesus fez junto com os apóstolos naquela época. Levante um povo na nossa geração, aqui na nossa igreja local, que vai representá-lo da maneira correta, Pai. No nome do Teu Filho amado, o meu Senhor e Salvador, o Rei dos Reis, o amado da minha alma, Jesus Cristo, é que eu oro, Pai. Amém. Tchau.